a aflição de ter o ente querido ameaçado ali por uma doença que ainda é muito dificultosa, que ainda é, enfim, muito apavorante, não é? Muito ameaçadora e tudo mais. Enfim, então fica ali, enfim, uma menina, uma filha de 50 anos, ela não tem nem 50 anos ainda, então é ainda muito nova e tudo mais. E essa doença ameaça de uma forma muito dura, não é? A juventude dela. Então é aflitivo. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com isso, porque lidar com a ameaça da morte é uma coisa que você tem que lidar permanentemente e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, juntando forças, energias e propósitos no sentido de dar a ela o melhor tratamento possível, a melhor condição possível de cura. Não costuma falhar, né? Como diz a música, não costuma, mas ainda que não seja costumeiro ou costumeira, a falha da fé também é uma possibilidade. Ela pode, de repente, se omitir, um afastamento assim dessa grande cobertura protetora que é a fé, a fé. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um cultivo da ideia benigna da morte que vem pelos exercícios religiosos, pelas iogas, pelas meditações, pelas reflexões psicológicas, por esse cultivo da mente como parte do corpo, como parte desse conjunto todo existencial, que são fatores que mitigam, que minoram, não é? Essa dificuldade de aceitação. Sequelas ficaram, sim. Eu hoje tenho uma voz muito mais prejudicada na sua limpidez, na sua qualidade. Foi prejudicada mesmo, né? Pelo excesso de uso, pelo mau uso, pelos abusos. Eu abusei muito da minha voz com uma dimensão lancinante, né? De gritos e uivos e aqui e ali, residualmente, sempre. Na medida em que eu fui me tornando popular e acolhido socialmente no sentido amplo e etc., e me empoderando também, o poder que foi emanando da minha personalidade, etc., foi inibindo também atitudes racistas e etc., etc., minimamente. Então, foi diminuindo a possível reação racista à minha presença, ao meu trabalho. Um assim que é muito emblemático para mim. Em São Paulo, um dia eu telefonei para uma imobiliária, enfim, de aluguéis de apartamentos para ver um apartamento. E marquei e fui ver o apartamento. Quando eu vi o apartamento e tal, depois eu liguei para a empresa para dizer que, enfim,
poderia haver um interesse meu em alugar o apartamento, e aí me disseram que o apartamento já tinha sido alugado. E eu vi naquilo ali um elemento razoavelmente nítido de rejeição, depois que eu tinha me apresentado. Isso tem... Eu acho que sim, porque somos todos filhos de uma junção de genes masculinos com genes femininos, né? De elementos que vêm da dimensão masculina e dimensão feminina. Sempre eu disse isso. Então somos parcialmente o pai, parcialmente a mãe, em medidas variadas, proporções variadas. Uns têm aspectos prevalecentes da feminilidade, outros da masculinidade. Quanto ao que essas disposições mais ou menos masculinas numa ou noutra pessoa, quanto a como isso predispõe as pessoas para o próprio exercício da sua própria sexualidade, para a definição da sua própria condição masculina ou feminina e o exercitar dessa condição, isso é uma variação infinita de possibilidades, né? Encarava com o fato de que, enfim, a nossa proximidade e o nosso gosto, nosso encantamento mútuo na relação, e etc., podiam provocar essas fantasias em todas as pessoas a respeito do que seria possíveis desembocamentos, né, desembocares de sexualidade entre nós, e etc., etc. Sempre tratamos isso, tanto eu quanto ele, com muita naturalidade. Atraído propriamente nunca me senti. Como atraído tenho sido pelas mulheres, nunca um homem me atraiu. No sentido popular do termo, nunca tive tesão num homem. E, no entanto, por razões da delicadeza natural, da educação, da finura do trato e etc., já tive proximidades com a sexualidade de outros. Não afeta o meu próprio modo de ver essa questão na minha vida, quer dizer. Como eu disse, questões de amor mesmo, de amizade, de delicadeza, de respeito e etc., etc., foi possível nos momentos em que a sexualidade era uma coisa mais vibrante em mim. Já houve momentos em que ela se aproximou da sexualidade de outro comum, mas nunca da mesma forma como se aproximou da sexualidade de outras. Não tem avaliação a fazer, porque não havia apreço mínimo do governo passado pela condição, pela dimensão da vida cultural, no sentido profundo. Havia um arremedo de visão distorcida, em geral, do que fosse a vida cultural e as obrigações da instituição governo com essa vida cultural. O que prevalecia mesmo era um certo desprezo, um certo menosprezar da condição cultural como dimensão essencial da vida. Enfim, era um governo que pensava que cultura é
bobagem. Isso, Era um tema, isso era um tema permanente na própria vida nacional. Quer dizer, se a destruição da vida democrática, quer dizer, e todas as suas consequências, se isso estava no horizonte, se isso estava no... E esteve no horizonte durante muito tempo, até o dia 8 de janeiro, já após o governo passado, esse fantasma estava aí, passeando pelas ruas, né? Pelo menos um desejo, né, de manifestado por muita gente, né? E processado, um desejo que virou processamento de atos e de atitudes e etc, etc. Então, eu acho que essas coisas não são abstrações, né? São fatos. E no governo passado ela foi tratada como Como se não fosse nada. Como se fosse um instrumento político na mão de adversários políticos daquele governo, enfim, manipulada por aqueles adversários políticos. Ela virou só isso, quer dizer, um encurtamento, um estreitamento de visão por parte daquela turma, por parte daquele governo. Lutando com as dificuldades naturais de um governo que não tinha nenhum benefício da noção de continuidade. Não podia continuar nada daquilo que ele veio a suceder. Tinha que ser completamente uma outra coisa. E numa situação em que a sociedade brasileira está dividida. E como é que se trabalha agora fortemente para evitar esse aspecto nefasto da polaridade, aproximar esses polos minimamente, trazê-los para o centro minimamente, onde eles possam estabelecer diálogo. Olha, de 1967, que foi a primeira vez que eu fumei, até 2010, que foi a última vez que eu fumei nesse sentido. Foi quando eu deixei o hábito. Como uso frequente, não. Eventualmente posso, um dia, se for o caso, por alguma razão, dar um tapa num cigarro de maconha. Quem sabe? Durante um período, tomei muitos ácidos também. Ácidos lisérgicos e mescalina. Fiz uso durante um período. Principalmente no período do final do tropicalismo e no pós-tropicalismo londrino. Enfim, tudo que é uma viagem lisérgica, propicia, né? Abertura do campo mental, fluidez da perspectividade, quer dizer, como é que as perspectivas se modificam, não é? A relação, digamos assim, o cubismo que se instala na dimensão mental, né? Você fica meio surreal. O surrealismo, o cubismo, essas coisas todas que aparecem na condição mental, tudo isso me interessava. Eram experimentos interessantes, refletiam
na atitude musical. Caetano não, Caetano sempre foi, enfim, distante das experiências psicodélicas, das experiências de mudança de estados de consciência. Ele sempre não gostou, sempre Caetano caretano. Rita não, Rita, enfim, discos voadores e toda uma outra coisa. Quer dizer, era mais parecida comigo nesse sentido. Gostava de experiências nesse campo. Não adianta crer ou não crer. Você tem que colocar. São dimensionamentos ou redimensionamentos na materialidade que se dão por acaso, se dão porque querem se dar, aparecem a quem querem aparecer. Já apareceram para você? Não assim tão, como é que eu poderia dizer, categoricamente palpáveis ou visíveis e tal. Apareceram sombras assim, fantasmas de discos voadores. Para esses exercícios, enfim, a nova língua... A linguagem neutra... serve. Agora, para impor regras no sentido de preservação, enfim, da pureza de uma língua, da integridade de uma língua, e etc., etc., aí eu já acho complicado, porque ninguém controla língua nenhuma. E a língua é a língua. Quem controla a língua é a boca. O tempo talvez vai mostrar que as pessoas querem essa deriva, querem derivar para novos modos de se referir a isso, aquilo outro. Aquilo outro ou aquilo outra. Náuseas permanentes, abundantes, intermitentes, com frequência cada vez maior, e etc., que inviabilizavam minha vontade de viver, minha vontade de estar no mundo, meu mínimo bem-estar. Então era uma dificuldade danada. O remédio era uma dificuldade enorme. E aí, nesse sentido, eu cheguei, eu falei para os médicos, eu disse, olha, desse jeito eu não quero continuar sendo tratado, não. Hoje, com a idade de 80 anos, quase chegando para os 81, eu já estou mais conformado com o fato de que acaba. Tem medo da morte? Sim, tenho. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Mas você espera daqui a 10, 15 no palco? Não. Eventualmente, uma vez ou outra, subindo ao palco daqui a 10, 15 anos, mas não mais regularmente como faço ainda hoje em dia. A expressão que eu gosto de usar, conformidade conforme a idade. Enfim, a história toda das nossas vidas, não é a minha, da Gal e a da Rita, é uma história toda de trançado, né, de bordado, de crochê, de tricô. Tem a vida fez uma tricotagem com nossas vidas. Nós, enfim, nós nos misturamos. Foram duas irmãs de caminhada, de duas irmãs de deslocamento, né?